Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast na Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com Virgínia. Virgínia, muito prazer em tê-la aqui com a gente. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Acompanho muito o trabalho de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Bem, a Virgínia, ela tá aqui, é a nossa companheira, né, de espaço, fica na Casa da Ciência, fica do lado do laboratório de oncologia, mas eu vou deixar assim um pouquinho de lado, porque a gente vai falar sobre o laboratório depois, né, e nós vamos agora aqui conhecer um pouquinho da Virgínia, do trabalho dela, de tudo aquilo que ela está desenvolvendo aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto. Mas antes, Virgínia, quando é que você, assim, se sentiu atraída pela ciência? Quando você, né, durante a sua formação, falou, puxa, olha, isso é algo que eu quero fazer? Legal essa pergunta, Vini. Eu sempre tive bastante afinidade pelas áreas de biologia, de química, e eu tinha em mente que eu gostaria de ajudar a comunidade de alguma forma, né? E eu nunca vi, assim, me senti confortável para atuar de forma direta, né? Direta com a saúde. Mas eu queria contribuir na área da saúde com pesquisa, né, com produção de fármaco, com vacina de alguma outra forma. Então eu comecei lá no meu ensino médio, eu sempre gosto de dar mérito para os professores, eu tinha uma professora muito boa de química, e ela começou, né, ela tinha feito mestrado, doutorado, e ela começou a me contar da vivência dela, e aí eu fui ficando encantada, né, e eu vi que eu podia utilizar da minha vontade de ajudar a comunidade, de trabalhar para a saúde, mas não de forma direta com a pesquisa. Então, eu comecei a pesquisar, né, diversos cursos que atuariam na área de pesquisa, e aí, em uma determinada época do meu ensino médio, a gente foi naquelas feiras de ciências, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou de Minas, em outras faculdades também, e aí eu me encantei pelo curso de bioquímica, que foi onde, né, despertou o meu interesse para ser cientista e para seguir nessa carreira. Aí já é um pouco estranho, né? Porque a gente estava até conversando um pouquinho agora há pouco, e você falou exatamente isso, né? Fez o curso de bioquímica, e no geral, bioquímica até é uma disciplina dentro de outros cursos. Eu, mesmo que sou formado em ciências biológicas, tive ali a bioquímica 1 e 2 na minha época de formação, né? E é legal ver isso enquanto a um curso de graduação. No que ele difere, assim, de outros cursos, quando você fala, às vezes, aposto que até deve ser um choque para algumas pessoas você falar que é graduada em bioquímica. Para todo mundo, né, que me pergunta o que você fez, qual sua graduação, e eu respondo que é bioquímica, todo mundo tem um leve susto, eu sendo bem sincera com você, porque a bioquímica é uma disciplina básica, né, propedêutica dos cursos de medicina, de enfermagem, né, base para todos os cursos da área da saúde. E normalmente ela é muito temida, né, pelo ciclo de Krebs, o metabolismo em geral. Mas o curso de graduação em bioquímica, ele não é só, né, o ciclo de Krebs ou o metabolismo. Ele é um curso de pesquisa, né? Então, ele tem na sua composição disciplinas de hematologia, né, bem aprofundado, biologia molecular, imunologia, parasitologia. Então, ele oferece a base para que você possa seguir pesquisa em qualquer uma dessas áreas. Então, é um curso voltado para pesquisa, embora seja uma disciplina básica. E dentro mesmo do curso de bioquímica, a bioquímica é subdividida. Então, a gente tem bioquímica de proteínas, bioquímica de carboidratos, lipídios, bioquímica metabólica. Então, você tem uma visão geral na realidade de todos esses processos em diferentes áreas. Bem, aí você já ajudou muito adolescente, né, que está aí pensando no que prestar no vestibular, né, exatamente por mostrar uma outra saída, que geralmente a gente pensa só nos cursos tradicionais, né, e às vezes quem está interessado, como você, em prosseguir, né, numa carreira voltada à pesquisa, essa é um caminho muito legal a ser seguido. E tem uma outra, né, parte que a bioquímica, você não necessariamente precisa seguir para a pesquisa, né? Você pode trabalhar em indústria para produção, né, de fármacos, por exemplo, indústria química. Então, é uma área bem ampla, né, de atuação.
Legal. Bem, você falou do papel da sua professora de química, tudo assim. O que que você acha que ela fez de diferencial que assim que cativou? Que a hora que eu falei, seu olhinho aí, que a hora que você estava falando dela, acho que você lembrou isso. O que que te chamou para a ciência? Na realidade, eu tenho muita gratidão por todos os meus professores, desde o meu ensino médio até a graduação e na pós-graduação também. E essa professora, a Raquel, ela trazia para nós, na química, a vivência. Então, a gente não tinha somente aulas teóricas, a gente tinha prática de química, a gente tinha aplicação. E isso trouxe, né, para a vida real, o que na realidade a gente poderia fazer, né? Como que a gente poderia contribuir para a sociedade em geral com a pesquisa. Ah, bem, você fez ali a sua graduação, aí saindo da graduação, partindo já para o seu mestrado, você resolveu ir para seguir para que área? Você ficou lá na sua faculdade? Como é que foi seu prosseguimento no caminho acadêmico? A minha graduação, ela foi na Universidade Federal de São João del Rei, que é em Minas Gerais. E na minha graduação, de novo, eu tive, nossa, um professor de iniciação científica que era o máximo, ele me ajudou muito, inclusive é o Zeca. E eu fiz iniciação científica na área de bioquímica de proteínas. Na época era uma pesquisa, né, relativamente simples, onde a gente extraía proteínas do pequi mesmo. E a gente via a importância dessas proteínas, né, porque poderiam interferir na alimentação das pessoas, enfim. Mas eu queria algo mais aplicado diretamente, né, para a sociedade. Então, teve um curso de inverno, né, eu estava me formando, e aí tinha um curso de inverno em Bioquímica e Biologia Molecular, aqui na USP de Ribeirão. E na época era bem difícil de vir para cá, mas eu me candidatei para o curso, fui selecionada, e aí a gente tinha que escolher um laboratório para fazer um estágio. E aí eu escolhi o laboratório do professor Vitor Fassa, lá naquela época. E ele trabalha com biologia, bioquímica do câncer. Aí eu pensei, né, nossa, talvez essa seja a minha área, né, talvez isso brilhe os meus olhos, então vou conhecer. E aí eu vim pra cá, no final da minha graduação, fiz o curso de inverno, foram 2 semanas de estágio, foi no laboratório do professor Vitor, e aí eu fiquei encantada com com a linha de pesquisa, com as pessoas do laboratório, com a universidade, né, porque a estrutura da USP é muito boa. Então, eu falei, é isso que eu quero, né? Eu vou me formar, vou terminar minha graduação e vou tentar um mestrado na USP de Ribeirão. E aí, eu conversei com o professor Vitor, ele me ofereceu um estágio, eu vim, fui aprovada e segui no mestrado com o professor Vitor aqui na USP de Ribeirão. E, nossa, o meu mestrado foi a minha melhor época da vida, até hoje, assim, né? Não que não seja atualmente, mas fui muito feliz no mestrado. A gente desenvolveu um trabalho para avaliação proteômica de células que eram induzidas a um processo que a gente chama de transição epitélio-mesenquimal, né? Que é o primeiro estágio para metástase do câncer. E nesse projeto, a gente descobriu proteínas que são fundamentais para que ocorra essa metástase. E a partir do meu mestrado, eu segui para o doutorado aqui também com o professor Vitor, mas aí já com leucemia mieloide crônica, e agora acabei de ingressar no pós-doutorado, né, agora em oncologia, com pacientes com câncer renal também. Bem, é legal você falar que está estudando agora o câncer renal. Nós tivemos aqui um podcast com a Aline, que também é do seu laboratório, que exatamente ela está trabalhando com esse tipo de câncer. Mas você falou aí do seu mestrado, né? O seu doutorado, você continuou na mesma linha de pesquisa? Como é que foi? No meu doutorado, a gente seguiu fazendo análises proteômicas, né, das proteínas alteradas, mas já com foco em leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, ela já é uma doença que apresenta tratamento, né, com os inibidores tirosina quinase, mas aproximadamente 15% dos pacientes não respondem à atual terapia. Então, a gente tentava identificar vias, mecanismos que fazem com que esse paciente não responda à atual terapia e propor novos alvos terapêuticos. É muito jóia a gente ver, ontem a gente até comentou isso um pouquinho
no último podcast com a Aline, a questão de como, às vezes, a pesquisa, mesmo não sendo assim a cura direta, né, não é um medicamento, não é um fármaco, mas sim é uma forma de você ali produzir, dar ferramentas para o próximo passo, para quem vai produzir ali um medicamento ou uma técnica nova, né? É bem nessa linha de frente ali onde você está atuando nessa pesquisa, né? Isso, porque antes de você desenvolver um fármaco, você tem que entender principalmente o que está de errado, né? Então você compara a fisiologia com a patologia daquele microambiente, né, tumoral, por exemplo. Você vê o que está alterado e você cria, né, determinadas moléculas para inibir aquele crescimento da célula, né, um determinado inibidor, enfim. Só pro leigo, né, que tá ali assistindo a gente, tal, você fala muito de proteômica. O que vem a ser essa questão da proteômica que você está estudando? Na realidade, Vini, quando a gente estuda proteômica, né, você está falando de um termo amplo para você identificar proteínas que estão alteradas, né, seja num tumor, seja em qualquer doença, para você conseguir entender aquela função celular na nossa célula. A gente sabe que as proteínas são as reais efetoras, né, das nossas células. Então, a gente usa um aparelho que chama espectrômetro de massa, que vai ajudar a identificar, né, essas proteínas em determinados ambientes, né, celulares, ou pode ser cultivo celular, ou através de células de paciente, né, ou qualquer outro objeto de estudo, para a gente ver mesmo o que pode estar alterado. Bem, é legal aí que você falou, né? Até a questão do cultivo celular, nós já tivemos um podcast onde isso foi discutido, o cultivo celular, mas esse aparelho é muito 10 porque ele junta um pouco da biologia, um pouco da química, um pouco da física e te dá um panorama muito preciso sobre aquilo que está acontecendo nesse microcosmos que é uma célula, né? Em maneira geral, para o nosso público entender o que é um espectrômetro de massa, como ele funciona, o que isso vai te propiciar de resultado, de dados para o seu trabalho. Essa pergunta é muito interessante porque muitas pessoas, às vezes, né, a gente fala espectrômetro, né, mas a gente não explica de fato o que é. O espectrômetro de massas é uma técnica analítica que vai identificar compostos, né, em relação à sua massa-carga. No meu caso, né, em todos os meus objetos de estudo, a gente utilizava para identificar proteínas. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso do câncer. A gente tem uma célula normal e a gente tem uma célula tumoral. Vamos pensar até no próprio cultivo celular, né, que as pessoas já viram. Então, a gente tem células cultivadas normais e células tumorais. Só que a gente tem nessas duas células diferentes níveis de expressão proteica, né? Eu tenho expressão de proteínas relacionadas ao crescimento celular diferente do que na de tumor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas células, extrair dessas células as minhas proteínas, e dessas proteínas, né, eu coloco essas amostras no meu espectrômetro de massas, e aí ele vai me dizer quais proteínas estão presentes, né, quantificadas na célula normal e na célula tumoral. Existem duas abordagens para a gente identificar essas proteínas. Existe a abordagem que eu tenho os meus dois modelos e eu quero identificar tudo que está alterado, né? E aí eu coloco essas duas amostras no meu espectrômetro de massas e a gente tem uma lista enorme de 3.000 identificações, né? Depende do meu modelo celular, de proteínas que foram alteradas de forma significativa. Então, eu tenho a proteína snail aumentada mais no meu câncer, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de correlação. Ou eu já tenho um alvo específico para aquele determinado câncer, eu só quero comparar quantitativamente, né, e ver como que está a relação daquele meu alvo
diferentemente expresso. Então, eu coloco no meu espectrômetro de massas e eu já falo para ele, né, as proteínas que eu quero pesquisar. Então, eu quero pesquisar proteínas relacionadas ao crescimento celular, proteínas relacionadas à proliferação, à apoptose. Então, eu já deixo aquele meu alvo diretamente estabelecido no meu aparelho. Então, existem essas duas abordagens, o que a gente chama de proteômica detalhada ou global, ou proteômica dirigida, que é dirigida para aquilo que a gente está procurando. Bem, vamos ver se é incrível. Vou fazer uma analogia aí. Seria algo mais ou menos como você tem lá uma receita de bolo pré-estabelecida de como é uma célula normal, vamos chamar assim. Uhum. E aí a máquina, a partir do momento que ele recebe aquela célula alterada ou não, ela vai comparar na receita. Vai falar, ó, essa daqui tá a mais. Exato. Às vezes você até fala, olha, fica de olho se vai aparecer tal coisa na receita, Exato. que é isso que eu quero saber. Exato. E, gente, só lembrando, nós estamos trabalhando quantidade muito pequena, tá? De substâncias químicas, né? Nós estamos trabalhando a quantidade de proteína que tem dentro de uma célula. Eu sei que quando a gente fala em proteína, você já imagina um bife. Não é isso. A gente está trabalhando uma quantidade extremamente pequena. E também fazendo aqui um gancho, né, no nosso primeiro podcast, que a gente falou até de eletroforese, lembra quando a pesquisadora falou na questão que na eletroforese cargas ajudam a correr ali dentro do gel de agarose? Então, o espectrômetro, ele também vai estar usando cargas e pesos moleculares diferentes para estar identificando as proteínas que são aí alvo da sua pesquisa. Seria mais ou menos isso, né? Exato. Na realidade, a gente tem a ionização, né? A gente forma íons a partir de compostos orgânicos. E aí a gente tem a produção, né? A gente consegue identificar essas proteínas a partir da relação da massa e da carga que elas geram, né? Então, uma relação que a gente chama de relação massa-carga. Não, é muito interessante quando a gente começa a ver esse tipo de análise, né? Quando a gente começa a ver esse tipo de trabalho, é que abre a cabeça da gente para uma série ali de possibilidades. Então, ali, o massa, né, o espectrômetro de massa, você pode usar tanto nessa parte de pesquisa, quanto também, de repente, para alguns diagnósticos clínicos. Ele também pode ser usado? Perfeito. Inclusive, na época da Covid-19, né, que não faz muito tempo assim, nós estabelecemos, né, a gente começou a estudar justamente a utilização do espectrômetro de massas para identificar moléculas, né, presentes no SUAB, né, nasal, da Covid-19, pelo espectrômetro de massas. Então, a gente utilizava pequenas quantidades de amostra para tentar justamente fazer o diagnóstico de Covid-19 quando a gente estava no auge da pandemia ainda, né, para tentar ajudar a população, né, nesse quesito. Bem, mas a gente está falando do espectrômetro, como é que é? Ele é um computador, ele é uma máquina? No que ele se assemelha, assim, para o pessoal ter uma ideia? Ele é um aparelho, né, complexo, e ele é acoplado a um computador, onde a gente faz toda a programação dos métodos, mas ele é um aparelho à parte, né, que eles são acoplados para a gente conseguir analisar os resultados. Bem, então, diferente, por exemplo, como que a gente viu o Camara sobre a eletroforese, que saiu um gel, no seu caso você vai ter lá um gráfico, um padrão que é expressado nesse computador, onde a análise dele vai estar indicando os resultados que você espera ou não, né, no seu trabalho. Sim. Então, a gente tem, após toda a análise pelo espectrômetro de massas, né, a gente tem a obtenção de uma tabela, uma lista enorme, gráficos das proteínas que foram identificadas, e a gente consegue fazer, né, de forma quantitativa por todos esses dados, a partir também de um padrão, a relação de proteínas que foram aumentadas, ou alteradas, ou diminuídas em uma determinada amostra. Assim como o pessoal aqui já falou antes, né, sobre cultivo celular, tudo, a gente perguntou porque fica aquela história, quanto tempo demora, né? Você já falou que você já pega culturas de célula que estão ali com oncologicamente alteradas, cultura de células normais, tal, e a partir daí faz análise. De você ter ali esse tecido, né, essa cultura celular, até chegar no resultado pronto, quanto tempo vai? Como que seria a rotina disso para estar tendo o resultado final? A gente tem no laboratório do professor Vitor um espectrômetro de massas,
que a gente consegue fazer análise proteômica dirigida, que é essa que eu acabei, né, que a gente acabou de mencionar, que você direciona, né, que é dirigido para aquelas suas proteínas de interesse. Toda a etapa de preparação de amostras, ela deve ser minuciosamente feita. Então, a gente fala de proteínas, né? Mas o que acontece? A gente tem os nossos modelos celulares, considerando ainda que a gente tem um modelo normal e um modelo tumoral. Depois do cultivo dessas células, a gente precisa pegar essas células e romper para que a gente libere todas essas proteínas da nossa célula, né? A partir disso, né, a gente tem uma série de etapas. A primeira delas é um processo que a gente chama de desnaturação dessas proteínas. O que é isso? É justamente a gente colocar, né, essas proteínas no calor ou com um detergente, né, com agentes caotrópicos, para ela abrir a sua estrutura e ficar mais acessível a gente, né, fazer uma clivagem, né, uma digestão enzimática, por exemplo. Por que isso? Todas as nossas proteínas, elas estão lá, né, bem fechadinhas, bem organizadas. A gente coloca um agente caotrópico, normalmente ureia. Essas proteínas se abrem, né? E agora, a gente faz uma série de reações que elas ficam aptas a sofrerem digestão por uma enzima que a gente chama tripsina. Para que isso? Para justamente essa tripsina quebrar, né, as minhas proteínas, clivar essas proteínas em vários peptídeos. Então, quando a gente coloca no nosso espectrômetro de massas, a gente está olhando por peptídeos daquelas nossas proteínas de interesse. O que são peptídeos, né? Para o pessoal conseguir entender. Justamente essas partes das proteínas que foram digeridas pela tripsina. Mas aí você pode me perguntar, né? Mas você está colocando um tanto de pedacinho de proteínas no espectrômetro de massas. Não vai causar alterações? Normalmente a gente olha proteínas, né? Peptídeos de proteínas que a gente chama de únicos, né? Ou peptídeos que são tipicamente daquela proteína. Então, aqueles peptídeos que foram clivados, e aí vem a parte do espectrômetro de massas, onde a gente faz toda a nossa programação, a gente já coloca aqueles peptídeos que são únicos das nossas proteínas de interesse. Então, a gente coloca para cada proteína, a gente escolhe cerca de 5 peptídeos únicos para ela. E essa etapa, né, onde a gente tem a extração de células, pega essas proteínas, desnatura, né, que é o processo de abrir essas proteínas, perder a sua função e depois digerir, né, e nesse meio tem umas outras reações químicas que depois eu posso comentar se você achar mais interessante, demora cerca de 2 dias, né, então a gente tem todo esse processo com cerca de 2 dias, algumas reações a gente deixa durante a noite, e aí no terceiro dia a gente consegue colocar a nossa amostra no espectrômetro de massas. Né, após toda a programação, a gente organiza o método. E no espectrômetro de massas depende o tempo também. Depende se a gente vai fazer uma análise dirigida ou uma análise detalhada. E também depende por espectrômetro de massas. Em geral, o tempo de corrida, né, que a gente chama, o tempo que essa amostra vai estar dentro do espectrômetro de massas, demora cerca de 35 minutos a 40, dependendo do método. Mas aí a gente também faz, a gente limpa, né, o nosso espectrômetro, passa um padrão. Então, demoraria cerca de mais 1 dia de espectrômetro de massas. Ao total, 3 dias após a finalização do cultivo celular. 4 dias, desculpa. Bem, é estranho, às vezes a pessoa tem aquela noção de ficção científica de você pegar uma coisinha e já, já tem o resultado, não. E na verdade, na ciência de verdade, você às vezes tem que esperar dias para ter um resultado, para ir depois ainda analisar para ver se a sua hipótese ela está correta ali ou não, né? Só para estar ali. E a gente ainda considera, desculpa te interromper, a gente ainda considera o tempo de estudo, né? Sim. Porque a gente não tem como falar para o espectrômetro de massas, eu quero ver isso, sem você ter pesquisado bastante na literatura, saber quais vias eu estou olhando, saber como está o metabolismo daquela célula, né? Então, a gente ainda tem sempre como função do pesquisador, do cientista, o estudo, né? Que vai muito além do nosso tempo de bancada também. Sim. Só voltando à questão da clivagem das proteínas, né? O pessoal entender que, assim, determinadas proteínas, quando elas são quebradas, vamos falar assim, elas quebram de maneira similar.
E algumas maneiras resultam pedaços que são extremamente característicos daquela proteína. Não é que chega para o aparelho uma sopa de mistureba, não. Tem ali todos os pedaços separados, mas pelos pedaços dá para você identificar uma proteína. É tipo aquele prato que cai na tua casa e quebra num monte de pedaço. Você vai olhar e falar, quebrou mais um prato da minha mãe, né? Você já vai identificar logo de cara. É assim mais ou menos que a máquina vai reconhecer a proteína no seu estágio final. Certinho, né? Certinho, certinho. A gente, né, fornece a informação do peptídeo para ela e ela consegue procurar dentre aqueles peptídeos que estão na amostra qual que é referente à minha proteína. Bem, nós vimos aí que pelo menos por 4 dias você está lá focada na resposta do seu experimento, né? E praticamente utilizando a máquina vai ser um dia praticamente só seu. Mas você vai estar usando sozinha, pode mais pessoas estarem usando junto. Como é que é? Tem a rotina do laboratório, tem ali uma escala que o pessoal vai poder usar ou não? Na realidade, durante todo esse processo de preparo da amostra, a gente não utiliza o espectrômetro, então está aberto para outras pessoas do laboratório, né? Também é um equipamento multiusuário, a gente tem uma técnica responsável para isso, mas durante todo esse preparo da amostra, a máquina está livre, né, para outros usuários. Agora, no momento que nós estamos passando as nossas amostras, é interessante que ele fique disponível para o pesquisador. Por quê? Porque ela tem o nosso controle de qualidade, porque a gente já rodou o nosso padrão, né? Porque em seguida vem uma amostra, mas também tem a amostra normal, a amostra tumoral, então a gente consegue utilizar esses diferentes, né? A gente já tem essa configuração para o nosso tipo de amostra. Quando eu falo, é um dia no espectrômetro de massas, extrapolando um pouco, né? Depende da quantidade de amostras que a gente tem. Se for, por exemplo, poucas amostras, eu consigo utilizar em uma manhã e uma outra pessoa utilizar à tarde ou menos tempo. Depende também da quantidade de amostra, porque isso também tem que ser viável, né, para os outros usuários. Uma característica muito legal que você falou e deve ter passado até desapercebido para o pessoal que está vendo, é que é um equipamento multiusuário, né? No geral, né, nós temos aí muitos equipamentos que têm ali um custo elevado, quer seja na compra do equipamento em si, ou na manutenção, Exato. né? E muitas entidades de fomento, como FAPESP, CNPq, CAPES, elas acabam ali fornecendo dinheiro para comprar esse equipamento, desde que ele seja utilizado por vários pesquisadores, né? E é muito comum no meio da ciência você ter ali o laboratório que tem esse equipamento, disponibiliza um profissional ou tem um técnico que é responsável pelo equipamento, aquele que conhece, faz as atualizações necessárias para o equipamento, e aí pesquisadores de outros locais vêm ali participar, né, utilizar daquele equipamento, né? Então, assim, essa parte da rotina do laboratório acaba sendo ali algo bem intenso, vamos falar assim, né? E é interessante isso que você falou sobre o alto custo dos equipamentos, porque assim, a gente precisa, obviamente, de um espectrômetro de massas para a gente identificar proteínas, a gente precisa de um sequenciador, a gente precisa de vários outros equipamentos que um laboratório não consegue comportar sozinho, né? Então, se a gente não tiver a colaboração de diversos cientistas, a pesquisa ela fica restrita. Então, se a gente tem um sequenciador no laboratório do professor Leandro, se a gente tem um espectrômetro de massas no laboratório do professor Vitor, a gente consegue identificar DNA, RNA, proteínas, né? E tudo fazer parte de uma mesma pesquisa. Isso que é o legal, você ter colaborações, né? E você conseguir complementar a sua pesquisa com, né, com os aparelhos que tem nos outros laboratórios também. Sem falar que essa troca de ideias, né, quando você vai e leva o material para outro laboratório e começa ali a falar do seu problema, né, o problema proposto pela pesquisa, essa troca ali favorece ali o desenvolvimento da ciência, né? Que às vezes uma abordagem que o outro já está utilizando, que é normal no laboratório dele, pode ser novidade no seu laboratório. Exato. Né? E um sempre complementa o outro.
Por exemplo, atualmente no meu pós-doutorado, a gente faz análises que a gente chama de proteogenômicas para identificar mecanismos que estão alterados em pacientes com câncer renal que são tratados por imunoterapia. O que é essa proteogenômica? É justamente a gente identificar e correlacionar DNA, RNA e proteínas em uma mesma amostra. Porque a gente sabe que a proteína não é nada sem o DNA, né? E a gente consegue fazer essa correlação entre a expressão, né, e realmente a função de proteínas no final. Então, isso é muito interessante, que também entra nessa parte de colaboração, né, do conhecimento nas diversas áreas. Então, aí, você, aluno, que está aí aprendendo um pouco sobre a função do DNA, a função dos nossos ácidos nucleicos, como é que ele manda a ordem para a proteína ser ali produzida e a ação dela dentro da célula, bem, essa é toda a sequência que vocês analisam, né? Desde lá o momento onde está a receitinha de bolo dentro da célula, falando, olha, fabrica isso, até aquela substância fabricada, como que ela atua na célula, né? Exato. E no caso aí você está atualmente fazendo isso voltado para o câncer renal. Exato, voltado para o câncer renal no laboratório de oncologia com o professor Leandro Colli. E esses pacientes, eles são tratados com imunoterapia, né? Com fármacos que atuam nas nossas células de defesa. Então, são pacientes que apresentam câncer metastático, câncer renal, e eles estão em tratamento, ao todos serão 100 pacientes que serão acompanhados, e eles já estão em tratamento com imunoterapia. E a gente quer entender o que muda, né, no perfil de resposta desses pacientes que estão sendo tratados, o que muda do paciente que responde bem à imunoterapia, do paciente, né, que às vezes tem uma progressão do câncer, né, às vezes paciente que tem toxicidade. Então, a gente consegue, através dessas estratégias, conseguir mapear e identificar o que tem de alterado e o que muda entre esses pacientes. Do ponto de vista biológico, é muito interessante a gente ver exatamente isso, né? Como nós somos organismos diferentes, mesmo, né, como a gente já discutiu aqui, que câncer, nós temos vários tipos, mas você está pegando um tipo específico de câncer renal, né? E dentre os vários pacientes acometidos por essa doença, tem respostas as mais diversas. Então, é exatamente você está pegando entre os pacientes, né, no caso ali, que são sujeitos dessa pesquisa, né, que eles têm lá todo o seu tratamento sendo realizado e, naturalmente, tem aquele que responde super rápido e super bem, tem aquele que o tratamento é um pouco mais lento. Então, tentando quantificar o que muda em cada um deles. Seria mais ou menos isso? Exato. E não só em termos de expressão proteica, mas a gente sabe que nas células do câncer, por exemplo, a gente tem vários tipos de mutações, né? Trocas de aminoácidos. Então, a gente consegue, se a gente mapeia desde o início, né? Desde o DNA que vai ser, né? O que vai mandar toda aquela nossa informação para as proteínas, desde o DNA ao RNA e proteína, a gente consegue ver tudo aquilo que estava, né? Tudo entre aspas, mas grande parte daquilo que estava alterado, que está alterado, e a gente consegue achar um tratamento ou saber que aquele tratamento ele realmente vai ser específico ou vai ser efetivo para aquele paciente ou não. Então, baseado em moléculas que a gente identifique, a gente pode ter a resposta, por exemplo, esse paciente, a resposta dele, né, ao tratamento vai ser boa, ele vai se curar rápido, né, ele vai ter uma resposta mais rápida. Ou esse paciente que não apresenta essa determinada proteína, por exemplo, vai ter a resposta mais prejudicada, pode ter mais toxicidade, então talvez o tratamento para ele deveria ser outro, né? Isso que é o interessante. E então essa pesquisa do meu pós-doutorado é uma pesquisa mais aplicada, né? Então eu vim desde lá da minha iniciação científica trilhando o caminho desde a básica até chegar na clínica, né? Que é onde eu estou fazendo agora e estou muito feliz também. Bem, é muito legal a gente ver isso, né? Que você praticamente fechou um ciclo. Sim. Né? Agora, você pode até falar assim, mas ainda não é um remédio. Não, não é um medicamento, não é um fármaco, mas é um caminho. É um né? caminho. Aonde você vai chegar e falar assim, olha,
para o seu tipo de câncer renal, o mais indicado é ter tal tratamento, porque você tem nas suas células, né, expressas tal tipo de proteína que vai responder melhor. Exato. Né? Vamos dizer assim, é aquela receita do caminho para o remédio dar certo. Exato. Né? Você vai mostrar aonde vai potencializar a ação do medicamento. Porque, inclusive, esses remédios são normalmente mais caros, é difícil serem disponibilizados pelo SUS. Então, se você já sabe que aquele paciente ele vai ser curado com um determinado tratamento, isso viabiliza já muita coisa. Então, você não dá tiro no escuro, você está, né, acertando o paciente que você acredita, né, que apresenta maior chance de ser curado com aquele determinado tratamento. Não só a questão financeira do custo do fármaco, mas sim também, às vezes o paciente está mais debilitado, você não pode, essas drogas todas agridem o organismo da pessoa, né? E você tem que passar por um tratamento que seja mais curto e efetivo, né? Para o organismo, para a pessoa em si, vai ser, até mesmo o psicológico da pessoa vai ser uma coisa mais tranquila de fazer, né? Exato, porque eles já estão debilitados, né? Então. No caso, você falou que vocês trabalham já com material de pacientes, né? Só para ficar mais claro para o pessoal, né? Fazem parte dessa pesquisa pacientes que estão internados aqui no HC, que eles autorizaram que as suas amostras celulares fossem utilizadas para essa pesquisa, né? Fala um pouquinho a respeito disso, como é que é feito esse contato com o paciente, tudo isso. Na realidade, esses pacientes, eles chegam até o ambulatório, né, da oncologia no HC, e eles são recrutados, né, os médicos, todos eles passam por uma triagem, eles têm que atender todos os requisitos da pesquisa, né, para eles se enquadrar no estudo Clara. E a partir desse momento, eles assinam um termo de consentimento, né, que eles participam do estudo, que eles permitem a utilização das células, então são coletadas daquele paciente amostras de sangue a cada ciclo, né, nos ciclos específicos da imunoterapia, então é coletada a amostra de sangue, que é separado em soro e plasma, coletada a amostra de urina, coletado fezes, para a gente conseguir mapear, né, o que está acontecendo nesses diversos fluidos corporais também. Bem, uma coisa que chamou muita atenção foi exatamente a questão de você potencializar, né, dar um tiro certeiro para estar eliminando com o medicamento certo, né, esse tipo de câncer que você está estudando. Aí até uma questão até mesmo assim de o que você já tenha visto na literatura, ou até mesmo uma opinião sua. Você acha que essa mesma abordagem, ela pode ser utilizada para outras doenças, para outros tipos de câncer? Sim, essa técnica ela pode ser utilizada para as mais diversas doenças, para o Alzheimer tem sido bastante estudado, para também disfunções musculares, né, e para diversas outras. Seria até vamos dizer assim, se você às vezes detectou um problema na musculatura da pessoa, você vai chegar, o mais a fundo que dá para se chegar para entender o que está de errado ali acontecendo, né? Exato. Não basta você colocar ali no microscópio, você já está indo dentro da proteína expressa na célula para saber o que está a mais ou o que está a menos, que vai ali te indicar ou por que ela ocorre ou como consertar. Exato, perfeito. Ou a gente conseguir identificar um fármaco ou algo com base nisso que está alterado, né? Tudo isso é a partir do princípio molecular bioquímico que a gente consegue identificar como alterado naquele determinado ambiente. É uma abordagem legal, porque às vezes a gente pensa na doença no total, né? Eu estou com câncer no rim, você já imagina no rim, mas não, eu tenho alterações acontecendo dentro da célula e ela vai te contar a história de como ela ocorreu e como que ela pode ser curada muitas vezes. Exato, e a gente tem diferentes células naquele mesmo microambiente que contém proteínas diferentemente expressas também. E também, né, outros, não só proteínas, né, mas estruturas celulares alteradas, né. Para finalizar um pouco dessa nossa conversa, né, que eu já vi que é um assunto muito legal e que depois a gente vai juntar você e mais pessoal do laboratório para estar trocando uma ideia e tendo uma visão geral de como o laboratório funciona, mas
Voltando um pouquinho para você, que saiu lá de Minas, lá de São João del Rei, e está aqui hoje já no seu pós-doc. Você hoje, aqui, praticamente no ápice da sua carreira acadêmica, o que você voltaria lá atrás para aquela aluna que está pensando em prestar bioquímica? Que conselho você poderia dar para ela, já que ela vai encarar aí um mundão grande pela frente? Na realidade, se eu voltasse no tempo, eu acho que eu diria para aquela Virgínia: tenha paciência e curta o processo. Porque o mais interessante não é você chegar, né, até o pós-doutorado, é tudo que você vive ao longo da carreira, né? São todas as experiências que você vive, a vida científica que você aprende, e não só isso, os amigos também que você faz, né? Então, eu acho que né, porque toda essa vida a gente vai passando ao longo dela e a gente fica, ai meu Deus, mas e se meu experimento não der certo? E se eu utilizar outro aparelho que não espectrômetro de massa, se não der certo, o que vai acontecer? Mas não, calma, né? Então, o que eu diria para a Virgínia lá de trás é: tenha calma e curta o processo, porque o que você está fazendo vai dar certo, né? Você vai conseguir ajudar na comunidade, você vai conseguir chegar aonde você quer, mas para isso você tem que ter paciência e você tem que seguir fazendo o que você quer com bastante amor. Eu acho que é esse o recado que eu daria, né? Bem, Virgínia, eu queria agradecer a sua participação no nosso podcast hoje, né? Foi um prazer tê-la aqui com a gente e estar compartilhando um pouco dessa sua experiência de vida com os nossos telespectadores. Obrigada, Vinícius. O prazer foi todo meu. Gostei muito desse bate-papo. Espero que você me chame mais vezes. Obrigadão.